Moçambique é um país rico em biodiversidade e alberga mais de 200 espécies de mamíferos, 6.000 plantas, mais de 700 aves e vastas áreas de floresta de mangal e recifes de coral. Parte desta biodiversidade encontra-se protegida pela Rede Nacional de Áreas de Conservação, correspondendo a cerca de 26% da cobertura do país, ou um quarto do país. Entre as áreas de conservação, destacam-se os 7 parques nacionais e 7 reservas. As áreas de conservação em Moçambique desempenham um papel ambiental e econômico importante para o país. Elas não só ajudam o país a honrar com os seus compromissos internacionais, como também oferecem benefícios socioeconômicos significativos ao país e às pessoas que vivem quer dentro, quer próximo destas áreas. Contudo, elas enfrentam grandes desafios: a caça descontrolada de espécies protegidas, corte ilegal de madeira, o desmatamento e queimadas descontroladas, mudanças climáticas, o crescente desenvolvimento econômico, o aumento populacional e o baixo financiamento disponível necessário para uma gestão eficaz. O país, em geral, enfrenta muitos desafios. A pobreza, a baixa produtividade e a falta de emprego para uma população crescente são alguns deles. Precisamos de investimento para dinamizar a nossa economia e, ao longo dos últimos anos, este investimento tem vindo a aumentar. O crescente aumento da exploração de recursos naturais ao longo da última década, associado a um rápido aumento de impactos ambientais e sociais negativos, cria uma necessidade urgente de conciliar o desenvolvimento econômico de Moçambique e a conservação da biodiversidade, contribuindo para que Moçambique honre os compromissos internacionais que estabeleceu e alcance os objetivos de desenvolvimento sustentável. Alguns investimentos da indústria extrativa, mineração e infraestruturas possuem custos ambientais e sociais bastante elevados e resultam de forma contínua em mudanças consideráveis e perdas irreversíveis na biodiversidade em Moçambique. Impactos estes amplamente conhecidos e documentados. Mas existem ferramentas conhecidas que podem contribuir para reduzir tais impactos, como é o caso do conceito de nenhuma perda líquida de biodiversidade. Este conceito significa que não são somente evitados e minimizados os impactos da construção, exploração e desativação de um projeto até ao máximo possível, mas também que todos os impactos finais sejam compensados integralmente, usando para o efeito os chamados contrabalanços de biodiversidade. No fim do processo, a quantidade total da biodiversidade e a sua qualidade é igual à situação antes do início da implementação do projeto. Em termos práticos, perdas da biodiversidade pela degradação ou mesmo destruição em locais de desenvolvimento será contrabalançada com uma melhoria substancial de biodiversidade exatamente nas áreas designadas para este efeito. Preferencialmente, deve ser feito nas áreas de conservação com reduzida capacidade financeira ou outras áreas importantes para a biodiversidade que necessitem de proteção efetiva. Porém, nem todos os ecossistemas e espécies podem ser compensados nesta maneira. O conceito de um contrabalanço de biodiversidade não é uma licença para destruir. Impactos a áreas importantes, tais como as áreas de conservação, terras úmidas, florestas sagradas, ecossistemas naturais críticos ou onde existem espécies ameaçadas e raras, devem ser totalmente evitados. Lembre-se que manter os ecossistemas críticos e os seus serviços é a chave para um desenvolvimento sustentável. Reconhecendo uma oportunidade para responder aos desafios de reconciliar o desenvolvimento e conservação da biodiversidade, nos últimos 5 anos, o governo de Moçambique tem estado empenhado na regulamentação do conceito de nenhuma perda líquida, hierarquia de mitigação e contrabalanços de biodiversidade, melhorando a sua base na legislação nacional através do desenvolvimento de leis e regulamentos específicos sobre o assunto. A atual conjuntura legal sobre o conceito, o aumento das iniciativas de desenvolvimento e a perda de biodiversidade sugerem a urgente aplicação de um mecanismo integrado de nenhuma perda líquida e contrabalanços de biodiversidade para responder às prioridades de conservação do país, priorizando o apoio à Rede Nacional de Áreas de Conservação, detentora de grande parte da biodiversidade do país.
Semelhante a iniciativas globais reconhecidas e respondendo à lei moçambicana, este mecanismo atribui responsabilidade ao governo como órgão regulador e, no caso dos projetos de desenvolvimento, aos operadores como entidades responsáveis pela mitigação dos impactos negativos causados e pela operacionalização de um mecanismo eficiente, transparente e de alta qualidade. Este mecanismo, regulamentado pelo governo, inicia com a categorização do projeto durante a avaliação do impacto ambiental, AIA, onde são identificados os impactos residuais depois de aplicadas as medidas para os evitar, minimizar, restaurar e contrabalançar. O investidor precisará desenhar o plano de gestão de contrabalanços de biodiversidade a ser implementado de preferência nas áreas de conservação, melhorando os habitats e multiplicando as espécies lá existentes. Pode também consistir em ações de conservação de apoio ao uso sustentável dos recursos naturais por parte das comunidades envolventes, resultando assim numa diminuição da pressão e degradação contínua que atualmente ocorre em várias áreas de conservação e outras áreas importantes para a biodiversidade. É necessário garantir a permanência dos resultados dos contrabalanços e a sustentabilidade financeira para a sua gestão. Como tal, deve ser priorizado o apoio para a melhoria das áreas de conservação existentes e proteger outras áreas importantes para a biodiversidade que possam ser degradadas ou destruídas. A implementação deste plano pode ser terciarizada e a execução passa a ser do contratado. Contudo, a responsabilidade continua a ser do operador. Qualquer dano adicional ou acidental terá também de ser compensado através do princípio do poluidor-pagador, já existente na lei moçambicana, e contrabalançado se necessário. Com este mecanismo, o governo de Moçambique conseguirá alinhar a mitigação dos impactos dos projetos de desenvolvimento com os objetivos de conservação da biodiversidade estabelecidos para o país. Lembre-se, todos temos de contribuir para um país melhor. Todos temos uma escolha a fazer.